Paulo é só cortina de fumaça para ninguém lembrar das pautas da reunião. Faz um bolão para ver quando o Rogério e Muricy vão pedir o boné, antes ou depois do Paulista. Bons pontos, Beto. Hoje surgiu o nome do Pedro no São Paulo. O Gé trouxe a informação de que eles tiveram acesso a uma lista com 36 nomes e que o nome do Pedro encabeçaria a lista. Eu não duvido que encabece. Mas é o tipo da notícia que não faz nenhum sentido. O São Paulo hoje vive uma realidade financeira desesperadora. E o Pedro foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros, que equivaliam na época a 87 milhões de reais. O Flamengo fez essa compra em 6 parcelas, são 2 parcelas por ano. O Flamengo pagou as 2 primeiras, restam 4. A informação é de que o São Paulo tentaria contratar o Pedro por 7 milhões de euros. Contei para vocês, recentemente, que se a Leila Pereira aparecesse com 18 milhões de euros para tirar o Pedro do Flamengo para levar para o Palmeiras, o Flamengo diria não. Qual é a lógica de não vender por 18 e vender o Pedro para o São Paulo por 7? Nenhuma lógica. Não tem a especulação do Pedro, cara, ela é do nível Lewandowski e Suárez no Corinthians. Para mim são os 3 maiores absurdos dessa janela de transferência. Eu vou até fazer um rankingzinho, eu vou guardar esses nomes aqui, ó. Leva e Suárez no Corinthians. Corinthians que vazou, tá? Pedro no São Paulo. São os maiores absurdos. E o Cavani? Não, o Cavani ele cogita voltar para a América do Sul, para ficar mais perto. Não vai voltar, tá? Ele vai para o Barcelona. Mas ele cogitou, então, acho que dá. Conversaram. Agora o Lewandowski. Cara, eu fico imaginando uma reunião lá. O Alessandro, o Silvinho e o Roberto Andrade. Vamos pensar em centroavante? Aí vira o Roberto. Opa. Pensei num. Tava vendo a ESPN esse final de semana. Tá fazendo gol o Lewandowski. Quem que vocês acham? Eu não sei o que é pior, se é quem propõe ou os outros que... o Lewandowski, boa. É não ter noção, né? É não ter a mínima noção. Enfim. Mas Pedro no São Paulo é mais uma dessas sem noção. Seguindo por aqui, Lari, tem mais perguntas, dúvidas, sugestões? O Rafael Palmeirim. Boa noite, Nicola. Você tem noção de como funciona esse provável investimento no São Paulo? Se é para contratações ou dívidas? Souza diz que tem jogadores que não recebem direitos de imagem há 15 meses. O que você sabe? Deixa o like. Boa, deixa o like aí. Vamos lá, Rafael, sobre direitos de imagem atrasados. O pessoal do São Paulo não dá muitos detalhes, mas é a especulação que existe mesmo. Que tem gente desde a temporada passada. Mas aí tem uma coisa importante, né? Talvez nessa conta estejam incluídos as receitas do ano passado. O Leco, quando começou a pandemia, o Leco resolveu suspender o pagamento de 50% dos salários dos atletas. Então ele pagou metade e falou assim, a outra metade vai ser paga pelo próximo presidente. É uma coisa muito bacaninha, né? Aí você assume o comando do São Paulo com todas as dívidas do mundo, tendo a folha salarial para pagar e metade da folha salarial do ano passado que o presidente antecessor deixou. Então essa conta ela pode incluir essa grana do ano passado. O que eu posso dizer é que o Júlio tem conseguido pagar a conta desse ano, mas tem encontrado enorme dificuldade em pagar a grana do ano passado. Até por isso ele criou um fundo e toda a receita nova que vier para o São Paulo, parte dessa receita é destinada ao fundo. Qual que era a outra pergunta, Lari? Coloca na tela aí só para eu recuperar, que é tanta pergunta. E aí, sobre como é que vai funcionar esse investimento. Eu conversei com o Júlio de madrugada, perguntei para ele como é que tinha sido a reunião, ele falou que foi normal, foi uma reunião tranquila, e às 17 de hoje ia acabar a votação, deixa eu até dar uma conferida só para ver como é que foi. Eu falei, Júlio, como é que tá funcionando esse negócio do investidor? Você vai viajar, não vai? Ele falou, não, eu vou viajar sim, a gente está conversando com esse investidor internacional, mas não é a única negociação. Eu falei, então me explica, o que está rolando? Ele falou, a gente está trabalhando com várias alternativas, com esse investidor internacional que colocaria dinheiro para a contratação de jogadores, a gente está conversando com fundos de investimentos que poderiam apoiar no pagamento de salários de atletas e, ao mesmo tempo, tentando aumentar a receita com o marketing. Então, de acordo com o Júlio, a tentativa é de ampliar a capacidade de arrecadação do São Paulo, porque só assim o tricolor pode avançar. Estou mandando aqui mensagem para uma pessoa. A votação. Estou tentando descobrir como é que terminou a votação. O André, o Fernando Sobral interessa ao São Paulo? André, pode até interessar, mas outro dia o Ceará recusou uma proposta pelo Sobral de 3 milhões de euros. E o São Paulo não tem condição financeira de fazer um investimento desse, cara. O
São Paulo está passando por momentos financeiros bem complicados. Não é papo furado, não, tá? O São Paulo está passando por momentos financeiros bem delicados. Não vai conseguir fazer negócios em que exista a necessidade de investimento. João Paulo Oliveira. Boa noite, Nicola. O que você achou das mudanças no Estatuto do São Paulo? A pessoa do São Paulo estava, inclusive, me respondendo sobre isso, que foi aprovada a mudança, né? O São Paulo, inclusive, já tuitou isso. São Paulo. Estou abrindo aqui o Twitter do São Paulo. Foi aprovado, peraí, só para a gente ler direitinho, né? Essas são as datas dos jogos. Marcele, São Paulo FCTV, Gláucia, dia de passeio incrível. Nossa, quanta coisa São Paulo. Bom, enfim, no final das contas, São Paulo teve aprovadas suas mudanças estatutárias, né? As principais, possibilidade de reeleição, mudanças. Vou ler aqui, só para a gente trazer direitinho. Torcida do São Paulo protesta, recebi todos os itens votados pelos conselheiros do São Paulo. Das 24 mudanças propostas, 14 aprovadas e 10 reprovadas. Eu vou tentar ler as possibilidades. Deixa eu... Manda para mim. Não vi. Porque aí eu quero ler em cima exatamente do que rolou, do que foi aprovado e no que não foi aprovado. Tá? Acho que fica até mais fácil para a gente. Danilo Góes. Nicola, leva essa lista para o Júlio Casares. Nino Paraíba encerra contrato. Gilberto livre. Nicão. Alisson e Eduardo Afonso. E o Eduardo Afonso disse que tem negociação. Que você acha dele? Então, eu falei agora há pouco sobre eu conversei com o Nick Arcuri, que é um empresário do Alisson. O Nick afirma que o São Paulo sondou a situação, mas que a ideia do staff do jogador não é ir adiante com qualquer clube antes do Grêmio definir o que vai ser da situação dele. Eu acho o Alisson mais ou menos, cara. Mais ou menos. Eu não tenho certeza que o Alisson chega e resolve o problema do São Paulo. Nicão eu gosto. Nicão foi especialmente nos jogos decisivos do Atlético Paranaense um cara muito decisivo. O Gilberto... Então, bom ponto. Alguém agora há pouco falou assim, Nicola, mas espera aí, o São Paulo fala que tá sem dinheiro, tem um monte de outro clube contratando. Vocês até citaram o Fluminense e o Corinthians. O Nicão e o Gilberto são jogadores livres do mercado. Você não precisa comprar os direitos econômicos deles. São jogadores bem interessantes. Você prefere ter o Gilberto ou o Éder? Eu prefiro ter o Gilberto. Então é encontrar alternativas para o Éder. Você prefere ter o Vitor Bueno, que ganha 400 mil por mês, ou o Nicão, para ganhar um pouco mais do que isso? Não tem nem comparação, né? Então cabe ao São Paulo encontrar clubes interessados no Pablo, no Éder, no Vitor Bueno e companhia limitada e buscar essas alternativas, essas opções de mercado. Tem jogador de graça, tem jogador do barato na praça. Precisa de agilidade, né, pessoal? Precisa ser um pouco mais rápido, né? Tamo junto, obrigado pela mensagem, não tem pergunta. Mais uma, Moisés Cadista. O difícil é alguém querer o Vitor Bueno, sorteio hoje, sorteio daqui a pouquinho. Vamos fazer o sorteio ainda já. O Vitor Bueno, o São Paulo tá louco para se livrar do Vitor Bueno, 400 mil reais por mês. Próxima pergunta na tela. Felipe Proença. Tem chance desse investidor e do dinheiro do São Paulo serem fakes? Eu acho que como o Muricy e o Rogério decidiram ficar no São Paulo, eu acho que não é fake, tá? Porque o Muricy e o Rogério estavam dispostos a ir embora e eles acabaram ficando também baseados nessa promessa. Está me parecendo tudo uma cortina de fumaça. O Rogério Ceni vai ficar pé da vida de novo. Se não vier ninguém, você pode ter certeza que ele vai pistolar.